Queridos, graça e paz, mais um vídeo hoje da nossa série de devocionais, hoje o vídeo de número 4. Você que está chegando por aqui, nesse vídeo, nós iniciamos aqui uma série de devocionais inspirada num livro, Nova Mentalidade, do Rodrigo Bibo. Esse livro aqui, que por sinal é um livro muito bom, eu quero já deixar a minha indicação para você. E hoje no devocional número 4, nós iniciamos o capítulo 2 da Epístola de Filipenses, onde Paulo vai falar acerca da humildade, obediência, de nós tomarmos uma atitude semelhante à que Cristo tomou. Ao falarmos desse texto, nós aprendemos acerca do esvaziamento de Cristo, do que a gente chama, da kênose. Essa é a palavra que está lá contida no grego, ao Paulo escrever acerca do que foi esse esvaziamento, do que simbolizou isso dentro da história da humanidade. Esses versículos resumem toda a teologia do Novo Testamento. Então nós vamos falar um pouco sobre isso, iniciando no seu contexto, que inicia no versículo 2 em diante, onde Paulo primeiro fala das instruções acerca da comunhão um com os outros. Paulo fala: então, para que complete a minha alegria, concordem sinceramente um com os outros, amando-nos mutuamente e trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar e em um só propósito. Então Paulo está falando para a igreja acerca do relacionamento que um deve ter com o outro. Esse relacionamento tem que ser mútuo, em amor, esse relacionamento tem que ser sincero, esse relacionamento tem que ser em concordância, e esse relacionamento visa um só propósito. É importante falarmos sobre isso, porque muito do que acontece na igreja hoje, de choques, questionamentos, desentendimentos, é quando se perde o propósito. Paulo está mostrando para a igreja: não percam o propósito, foquem em Cristo, foquem no Evangelho, foquem nas boas novas, foquem na missão que vocês estão aí. E para isso vocês precisam estar o tempo todo em comunhão, em concordância. Vocês precisam estar em amor mútuo. E aí ele continua no versículo 3 dizendo: não sejam egoístas, não tentem impressionar ninguém, sejam humildes uns com os outros, mais importantes que vocês. Aí ele conclui no versículo 4, esse primeiro ponto que eu achei interessante. Ele diz: não se preocupe apenas com os seus próprios interesses, mas se preocupe também com o interesse alheio. Diz: olha, vocês têm que se preocupar não só com vocês, não só com a vida de vocês, não só com a casa de vocês, com a família de vocês, mas se preocupe com o próximo, se preocupe com a vida alheia, se preocupe com alguém que está fora do seu contexto de amizade, de comunhão, de relacionamento. Haja uma preocupação de maneira ampla. E ele diz acerca da humildade. Ele fala: sejam humildes. Então esse ponto, irmão, é uma introdução que Paulo vem dando, que parece absurda, olhando na nossa ótica carnal. São conselhos que na nossa mente, ainda mais nos dias atuais, onde a gente cada vez mais distante do amor, e a Bíblia diz que com o passar do tempo isso ia acontecer, o amor ia se esfriar. Hoje a gente tem meios que cada vez distanciam mais em vez de aproximar. Então como é que Paulo ele prega à igreja essa aproximação, essa comunhão, esse amor, essa concordância? Como é que eu vivo isso? E aí ele responde a partir do versículo 5, ele diz: tenham a mesma atitude que Cristo teve. Então Paulo deixa claro que alcançar isso e viver isso é uma mudança de atitude a partir do viver como Cristo vive. E aí a NVT usa essa expressão, atitude, na sua tradução. E essa palavra fala sobre muita coisa, irmão, porque atitude é um posicionamento. Então Paulo diz: se posicionem. Em outras traduções vão estar tendo o mesmo sentimento que Cristo teve, outras traduções vão estar tendo o mesmo pensamento. Mas a NVT diz atitude, porque ela traduz essa ideia do grego para o campo da prática. Paulo está dizendo: Cristo praticou isso na sua vida, e vocês devem praticar, ter essa atitude de Cristo. É o que o Paulo está dizendo: vocês têm que ter uma atitude, uma posição. Tomem essa atitude assim como Cristo tomou. E aí ele vai começar a falar do que Cristo fez e espelhar isso na nossa vida. E ele vai dizer: ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Antes, em vez disso, ele se esvaziou.
assumindo a posição de escravo, nascendo como um homem, ele veio em forma humana. Então Paulo começa a falar do Cristo que se humilhou, do Cristo que se esvaziou, do Cristo que era Deus, pleno em glória, em majestade, mas esvaziou-se, não dos seus atributos, não da sua divindade, mas como o Hernandes de Lopes diz, dos seus direitos de Deus, esvaziou desses direitos de Deus, veio na terra, assumiu a forma corpórea, se humilhou nessa forma como um homem, e além de vir como um homem, não como um homem de poder, de aquisição, porque Cristo poderia vir como um rei, como um governador, como um homem que teria uma relevância, mas ele veio como um servo. Ele assumiu a forma de homem e veio como escravo. E como escravo, ele foi obediente até a morte de cruz. Olha que coisa linda que Paulo faz. No versículo 1, ele se declara escravo de Cristo. E no versículo 2, no capítulo 2, ele diz que Cristo foi um escravo. Cristo, ele veio como homem e se fez escravo por Deus. E aí, por isso que ele diz, assume essa atitude de Cristo, que tendo poder, tendo graça, majestade, tendo todos os seus deveres de Deus, se esvaziou em amor. Em outras palavras, ele poderia dizer, Cristo tinha razão ali, mas ele abriu mão dessa razão por amor, por um propósito. O propósito da cruz. E aí ele diz para a igreja, vocês também têm um propósito. Então assim como Cristo se esvazia, assim como Cristo se humilha, assim como Cristo é obediente, quando vocês assumem essa condição, vocês conseguem ter um relacionamento pleno. E hoje, infelizmente, ninguém quer se esvaziar, ninguém quer obedecer, ninguém quer se diminuir, ninguém quer se humilhar. Somos cheios das nossas razões e por isso que há dificuldade nos nossos relacionamentos. Então, para encerrar esse devocional, se humilhe, irmão, se humilhe. Cristo se humilhou, Cristo assumiu a forma humana, humilhando-se, sendo servo por amor a nós. Para me encerrar, fica uma reflexão que tem nesse livro muito poderosa. Essa mensagem choca uma realidade daquele tempo, porque aquela realidade está influenciada pela religião pagã. E na religião pagã, é o homem que sobe o monte, que leva sacrifício para se conectar com Deus. Era comum naquelas religiões subirem-se montanhas, levar sacrifício na montanha e ali ter, de alguma maneira, relacionamento com Deus. Mas Paulo diz que o evangelho não foi o homem que subiu para sacrificar, mas foi Deus que desceu e se fez sacrifício. Essa é a beleza do evangelho, irmão. Isso que choca muita gente. Não foi o homem que chegou até Deus e sacrificou, mas foi Deus que chegou até o homem, se humilhou e sacrificou por nós. Quão poderoso é esse amor. Fica com Deus e até o próximo vídeo aqui na nossa série de devocionais.